Nós já perdemos as contas de quantos celulares o Tudo Celular analisou nos últimos anos e você também deve ficar perdido entre tantas opções no mercado. A verdade é que precisamos ter cuidado porque certos aparelhos lançados não valem o dinheiro colocado. Alguns são bons, mas custam muito caro, enquanto outros, que mesmo sendo baratos, não vale a pena comprar. Se você quer fazer valer o seu dinheiro, vamos te ajudar listando os 10 celulares com o melhor custo-benefício do momento. Começamos com o Mi A2 da Xiaomi. Ele pode ser encontrado por volta de R$ 800 e é de longe o celular mais rápido nessa faixa de preço. O Mi A3 já pode ser encontrado no mercado nacional, porém é R$ 400 em média mais caro e entrega desempenho pior em troca de maior duração de bateria. Os dois fazem parte do programa Android One e apresentam a mesma experiência do Android puro sem a MIUI da Xiaomi. A qualidade da câmera é quase a mesma entre os dois. Dessa forma, escolhemos o A2 como uma melhor compra. Se você não curtiu o Mi A2 por causa de sua bateria, então nossa segunda escolha é o ideal para você. O Moto G7 Power tem a melhor autonomia entre todos os aparelhos que testamos. Ele pode ser encontrado na mesma faixa de preço do Mi A2 e, apesar de não fazer parte do programa Android One, também tem Android quase puro. Em troca de maior autonomia de bateria, você terá um celular mais lerdo, mas o G7 Power roda jogos sem engasgos e consegue entregar várias horas de jogatina. Ele não traz câmera dupla, mas não fica atrás na qualidade de fotos. Como adicional, a TV digital da Motorola pode ser um atrativo interessante para passar o tempo. Se você quer o melhor celular por menos de R$ 1.000, então é o Redmi Note 7 a nossa indicação. Ele não é tão rápido quanto o Mi A2 e sua bateria não dura tanto quanto a do G7 Power, mas tem um conjunto mais equilibrado entre os três. Seu desempenho é muito bom, a bateria dura o dia todo com folga. Suas câmeras tiram ótimas fotos e ele ainda manda bem em multimídia com tela de qualidade e som potente. Pelo preço que você paga nele, podemos até chamá-lo de o matador de intermediários, já que oferece mais que muito celular mais caro nacional. R$ 900 é o preço médio do Note 7, via Marketplace no Brasil. Caso você prefira um produto nacional com garantia de 1 ano nessa faixa de preço, há o Galaxy A30. Dos novos lançamentos de entrada da Samsung, este é o mais completo. Ele é um pouco mais lento que o Redmi Note 7, mas entrega melhor bateria. Apesar de não ter a mesma qualidade em fotos, o A30 traz câmera ultra-wide como diferencial, o que permite tirar fotos de toda a turma sem cortar ninguém. E assim como o G7 Power, este também oferece TV digital como extra. Celular por menos de R$ 1.000 que tira fotos boas no escuro é difícil de encontrar. Se você é do tipo de pessoa que quer registrar os momentos na balada e compartilhar com os amigos, precisa de um celular com câmera otimizada para ver bem no escuro. E é este justamente o diferencial do One Vision, que custa em média R$ 1.400. Dos novos smartphones da Motorola, ele é o mais interessante. Traz tela no padrão 21:9, o mesmo do cinema, o que permite ver filmes no celular sem ter aquelas faixas pretas. Seu desempenho fica um pouco abaixo do A30, o problema mesmo é a bateria que não dura muito, mas ainda fica acima do Mi A2. Quer celular top de linha pagando o preço de intermediário e sem apelar para produto importado? O LG G7 pode ser encontrado por volta de R$ 1.500 e neste valor ele entrega ótimo custo-benefício. Você leva o melhor celular da LG lançado ano passado que ainda supera muito o intermediário recente, especialmente em câmera. O seu desempenho e bateria pode não ser dos melhores, mas você terá um celular com um ótimo conjunto multimídia, resistência contra água e corpo reforçado por certificação militar. E para quem busca uma opção mais acessível para gravar vídeos em 4K, o LG G7 entrega a melhor qualidade com um aplicativo de câmera bastante completo. Se você está se perguntando qual o melhor celular em custo-benefício no geral, talvez a melhor resposta seja o Mi 9T. Se o Redmi Note 7 é o matador de intermediário, ele poderia ser o novo matador de top de linha, por volta de R$ 1.700. Você leva um ótimo celular com aproveitamento frontal sem entalhe, desempenho acima da concorrência, bateria que dura muito e câmeras que registram ótimas fotos. Claro que esse preço é o valor que se encontra via Marketplace no Brasil e terá que pagar mais caro caso prefira o oficial com garantia nacional. Se você optar em importar de lojas como Gearbest e Banggood, será possível pagar ainda menos por ele, o que torna seu custo-benefício imbatível. Quer o melhor celular importado? O Mi 9 é o top de linha que entrega excelente desempenho, sendo o segundo Android mais rápido que analisamos. Ele fica atrás apenas do OnePlus 7 Pro. Por outro lado, o modelo da Xiaomi entrega melhor câmera. A única coisa que não empolga no Mi 9 é a sua autonomia de bateria. Ela não chega a ser ruim, mas se compararmos com outros da marca, realmente deixa a desejar. No geral, você terá um excelente smartphone top de linha por volta de R$ 2.100 via Marketplace.
Ser fã de iOS no Brasil é bastante complicado. O preço do iPhone por aqui está entre os mais caros do mundo e os celulares da maçã demoram muito mais para cair o preço do que nos rivais com Android. Se você busca um celular da Apple, mas não quer gastar uma fortuna nos modelos recentes, recomendamos o iPhone 7 como o melhor custo-benefício. O seu preço fica no mesmo nível do Mi 9 da Xiaomi. Só tenha em mente que sacrificará desempenho e especialmente bateria para ter o iOS. Fechamos o nosso guia com o melhor nacional top de linha que vale a pena comprar, o Galaxy S10 Plus. Ele pode ser encontrado por volta de R$ 3.300 e entrega o melhor desempenho entre os smartphones da Samsung, além da melhor autonomia de bateria entre os flagships da marca. Seu conjunto de câmeras é mais completo que qualquer outro que citamos e supera até aparelhos mais caros como o Pixel 3 XL ou o P30 Pro, especialmente em vídeos. Fechando o pacote, ainda temos tela de excelente qualidade e som acima dos concorrentes. Como visto, a nossa lista reúne celulares para todos os gostos e bolsos, partindo dos R$ 800 e indo um pouco acima dos R$ 3.000. Caso você esteja com orçamento mais apertado e busque uma opção mais barata, o Redmi 7 pode ser encontrado por volta de R$ 600. Seu desempenho fica abaixo dos modelos que citamos, mas não decepciona em bateria e câmera pelo preço. A nossa lista leva em conta o preço dos celulares da Xiaomi via Marketplace, que acaba saindo muito mais barato do que adquirir oficialmente via DL, e esta acaba sendo a preferência dos brasileiros. Caso decida importar via Gearbest ou Banggood, você encontrará as ofertas de cada modelo na matéria no site do tudocelular.com pelo link que está aí na descrição, que também traz as melhores ofertas para os modelos vendidos oficialmente no Brasil. E então, nossa lista o ajudou na escolha do novo smartphone ou você preferiu algum outro? Compartilhe aí nos comentários conosco qual o seu eleito e o motivo. Estamos curiosos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!